Olá, o pessoal tá chegando. E aí, tudo bem? Bem-vindos ao Tinin Online. É a minha primeira aula ao vivo, então claro que algumas coisas provavelmente vão acontecer por ser ao vivo. Tá dando um eco. Bom, eu gostaria que vocês se sentissem em casa, porque é exatamente assim que eu estou, né, estou na minha casa, com as minhas filhas, os bastidores, Ana Laura, Luísa Helena, que estão aqui para nos ajudar. Que a gente vai conversar hoje. Eu só estou dando um tempinho para a gente ajustar algumas coisinhas aqui, que no começo são mais complicadas. Estou ouvindo um eco, isso pode nos atrapalhar. Tudo bem aí? Agora estou testando se acabou o eco, acho que sim, né? Tudo ok? Isso? Beleza. Então, gente, era uma vontade minha que eu tinha de criar uma aula online, um conteúdo online, para a gente poder conversar, tirar dúvidas. Eu tenho certeza que grande parte dos inscritos são meus alunos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Sei que tem muitas pessoas ainda que não tiveram oportunidade de ter contato comigo em congresso, aula. Quero que vocês se sintam em casa, porque eu estou exatamente em casa, né? Então, para mim é um privilégio poder estar passando algum conteúdo que possa ser útil para vocês. Eu espero que todos sejam extremamente úteis de casa. Eu acho que eu me sinto à vontade, querendo ou não, um curso presencial, né? Há 10 anos eu dou cursos presenciais, mas querendo ou não, um curso presencial geralmente é de 3 dias. E tem muito conteúdo que a gente não consegue aplicar em 3 dias apenas. Então, um dos intuitos dessas aulas online, dessa troca de experiência online, é justo poder também agregar conteúdos extras que eu não consigo, não tenho oportunidade de dar no meu curso presencial, né. Então, aqui a gente vai ter essa oportunidade de dar dicas, né, depois a gente vai ter, um momento em que perguntas, dúvidas, a gente vai poder trocar essas experiências respondendo as dúvidas dos alunos, tá? Bom, pra muitos aqui me conhecem pouco, porque eu vi que alguns mandaram mensagem para mim durante o dia, né: "Ah, fiquei te conhecendo recente nas redes sociais, uma pessoa que me indicou, estou começando agora na prótese". E eu queria me apresentar para essas pessoas que ainda não sabem, né, de repente o trajeto, né, que eu triei até aqui, não só de cursos e conferências, mas um pouquinho do meu currículo, o que eu tenho hoje, como, por exemplo, materiais, livros, etcétera. Então, eu tenho aqui, gente, vocês vão ver que toda hora eu vou estar olhando, eu tenho um roteirinho, porque eu criei um roteiro de aula para não me perder e para não deixar faltar nada do que eu quero passar para vocês. Então, o roteiro vai ser meu guia, feito bem mão, tá? Fiz esse roteiro, então volta e meia eu vou estar olhando para ele. Eu quero me sentir em casa e eu gostaria que vocês fizessem o mesmo, tá? Então, eu sou técnica em prótese, né? Fiz o curso de prótese em 2000, estimulada pelo meu marido, que é um protético, o Reinaldo Nascimento. Ele tinha um laboratório de prótese. Eu, na realidade, era fisioterapeuta, mas como eu precisava cuidar das minhas 2 filhas pequenas, que elas hoje são grandes, estão aqui nos bastidores nos ajudando, e eu tinha que ficar com as minhas 2 filhas e tive que abandonar a fisioterapia. Foi aonde ele me convidou a ajudá-lo no laboratório, tipo, por livre e espontânea pressão. Eu acabei entrando no laboratório e comecei a me apaixonar por escultura dental, né. E eu lembro que o Reinaldo falava para mim assim: "Se você souber fazer uma boa anatomia, você consegue fazer essa boa anatomia em resina e em cerâmica também". E eu ficava com aquilo na cabeça: "Nossa, então eu tenho que aprender esse negócio de enceramento, eu tenho que desenvolver, né, habilidade e conhecimento no enceramento".
E ele ainda falava: "Não tem material melhor para você modelar, remodelar, acrescentar, retirar, fazer o que você quiser, quantas vezes você quiser, do que a cera". E a gente sabe disso, porque a resina, por exemplo, fotopolimerizou, acabou. Você só vai mexer aquilo ali com brocas, né, com fresas. A cerâmica também, colocou no forno, saiu do forno, como é que você vai mexer na anatomia? Então a cera não, a cera é um material perfeito para você modelar, para você estudar, errou a posição de um lóbulo, você remove e refaz quantas vezes for necessário. Então eu via que o caminho para atingir excelência era tal da anatomia em cera. E aí eu tinha minhas 2 filhas pequenininhas, a Luísa e a Ana Laura, uma com 1 ano, outra com 2 anos. Eu colocava elas para dormir e eu acendia minha lâmpadazinha lá no cantinho do meu quarto, e era no quarto mesmo, que eu tinha que cuidar de 2 bebês, e ficava lá medindo, remedindo, vendo inclinação de lóbulo, posição de sulco. O Reinaldo me dava um monte de modelos de gesso e me dava também dentes naturais, e eu ficava fazendo medidas. Eu lembro de uma situação bem, como eu estava começando, não sabia muito numeração de dentes, eu caí de paraquedas mesmo dentro do laboratório. Eu lembro que uma vez eu esculpi um dente que eu me orgulhei tanto, ficou tão lindo, eu levei acho que umas 4 horas fazendo aquele dente. Aí quando eu mostrei para ele falou assim: "Nossa, tá muito bonito o teu molar, só que você esculpiu o molar superior no inferior", ou seja, esmalte, só que no modelo inferior, ou seja, faltava na realidade mais conhecimento e diferenciar a anatomia entre os grupos de dentes, né. A gente sabe, por exemplo, os premolares, eles estão dentro de um mesmo grupo, mas os 4 premolares são diferentes. Os molares fazem parte de um grupo, o grupo dos molares, mas todos eles possuem uma particularidade que os tornam diferentes entre eles. Aí foi onde eu fui buscar livros, eu fui buscar, eh, enfim, cursos, né, e eu falava assim: "Eu vou ter que aprender esse negócio, porque como é que eu vou fazer a cerâmica? Como é que eu vou fazer a resina?". E ele já queria que de imediato eu começasse a fazer resina. Como é que eu vou fazer a resina? Eu vou fotocurar a resina e a anatomia vai estar errada. Então me preocupei muito e eu estudei intensamente, anatomia dental em cera. E eu vou dizer para vocês assim, não foi. No começo eu olhava, o dente parecia uma pipoca, ou às vezes parecia uma flor, né. Claro que eu já tenho um dom, eu tenho um pouco de habilidade, porque eu já trabalhei fazendo pintura em tela, já trabalhei fazendo esculturas, eu sempre tive, né, uma habilidade com as mãos. Mas colocar isso dentro de um conceito funcional era complicado. E tudo pequenininho ainda por cima, né, eu estava acostumada com macro e eu tinha que ir para algo que era pequeno. Então eu tinha que treinar a minha habilidade de manual, minha coordenação motora fina. E aí foi o que eu comecei a fazer. Começava a fazer gotinhas, uma em cima da outra, e começava a fazer desenho só de um lóbulo, depois fazia o outro e fui treinando. Fui batendo cabeça, né, mas fui insistindo. A persistência na morfologia dental em cera é importante, extremamente importante, porque às eu não tenho habilidade, eu não tenho mão. Nós temos mão, todo mundo tem 2 mãos. É que na realidade a pessoa não tem às vezes persistência, né, você começa a encerar, você perde a paciência, o dentista principalmente porque está habituado com a resina você só vai construindo e fotoativa, dá acabamento e acabou, né. Como se fosse tão simples assim também, né, eu sei que não é tão simples. Mas a persistência levou à perfeição, né, e eu ainda não considero minha anatomia perfeita, às vezes eu olho um dente natural e falo: "Nossa, mas eu nunca fiz esse detalhe", e começo a observar detalhes e a gente vai aos poucos evoluindo. Bom, então, eu não vou me perder com o meu roteiro, tá. Então eu comecei a fazer escultura dental, entrei no curso técnico de prótese, estimulado pelo meu marido, fui fazer o curso técnico de prótese. Qual era o calo no sapato dos meus colegas? Quando falava que ia ter aula de enceramento, todo mundo choramingava, todo mundo reclamava: "Ai, não quero fazer escultura, ai, eu não consigo fazer uma escultura correta".
E aí eu ficava pensando assim, realmente esse negócio aí é difícil para as pessoas, não é qualquer um que consegue gostar da anatomia e às vezes muitos já desistem porque acham que não tem habilidade, né, aquela falta da persistência mesmo, né. E meus colegas reclamavam realmente que tinham dificuldade em quê? Na cera. Aí eu fazia um provisório, a anatomia não ficava legal. Por que que a anatomia não ficava legal? Porque não tinha treinado primeiro na cera, né. Enquanto você não evoluir a tua forma anatômica na cera, você, na realidade, não consegue passar isso depois para cera e para resina e para cerâmica, ok? Então, comecei a ver a dificuldade dos onde eu juntei um grupinho dos meus colegas de prótese e resolvi ensinar o pouco que eu conhecia, porque nessa época eu não conhecia muito. O Reinaldo me ensinava no pouco tempo que ele tinha livre de laboratório, eu ficava medindo, às vezes pegava, fazia umas coisas estranhas, tipo uma linha toda marcadinha, ia medindo aquela linha no dente natural, ia medindo na minha cera. Então, fiz umas coisas loucas para poder treinar anatomia mesmo, né? E eu vi que os meus colegas tinham dificuldade, aí resolvi um dia sentar um grupinho e ensinar o pouco que eu sabia. E eu vi que aquele pouco que eu sabia já era muito para eles, que eles já conseguiam ficar, nossa, não é tão difícil assim, eu já estou conseguindo dar forma a um dente, né? Parece que está com cara de dente, né? Porque às vezes lá no curso de prótese a gente ria muito dos trabalhos dos alunos, nós entre nós mesmos, né? Um dente que não parecia dente, né? A gente sabe que lidar com cera não é fácil. E, enfim, aí aos poucos convites foram aparecendo para turmas, por exemplo, de pós-graduação que vinha até meu instituto. A gente sempre teve uma sala de cursos. Pedi, será que ela não dá um cursinho de enceramento? E eu fui tendo a necessidade de estudar a parte teórica. Então, fui buscar livros. E qual era a minha dificuldade nos livros? Os livros de anatomia, geralmente, tem lá a figura de um dente, tá? Tá lá a foto do dente. E embaixo o texto falando: "A ponte de esmalte é inclinada no sentido tal, ela é oblíqua", e eu ficava: "Que será que é ponte de esmalte aqui nesta foto?", né, eu tinha dificuldade de tentar entender o texto, sendo que a figura não me dizia nada. Foi por isso, inclusive, que eu, né, fiquei 3 anos fazendo, que é um livro lançado pela Quintensense e que, graças a Deus, é um sucesso, existe na versão português e espanhol, que esse livro, aqui a gente vai ter a oportunidade de mostrar algumas vezes páginas do livro para vocês, é um livro todo desenhado, eu desenhei a ponte de esmalte, eu fiquei traumatizada com a ponte de esmalte, tá, eu acho que até hoje eu tenho esse trauma, tanto que quando eu vou construir, com os alunos, o molar superior, eu já começo pela ponte de esmalte para ficar livre logo. E, por exemplo, a ponte de esmalte lá no meu livro, ela está desenhada de laranja. O texto que se refere à ponte de esmalte é um texto que está de cor laranja também. Então eu fiz esta analogia, essa didática fácil, porque eu tive dificuldade de conseguir livros que fossem altamente didáticos e que me mostrassem na figura aquilo que estava no texto, tá? Então aqui aulas também fazendo a mesma coisa. Eu gosto de desenhar, trabalhar com cores, com cor você memoriza mais fácil, e aí a gente consegue, né, memorizar e entender e passar isso para as nossas mãos, e conseguir fazer uma anatomia, assim, legal, uma anatomia correta, tá. Então, gente, eu vi, assim, que os meus alunos, né, no começo, eles tinham muita dificuldade em manejar a cera, em construir um dente dentro das dimensões ideais. Então, aos poucos, eu fui desenvolvendo uma metodologia. Quando eu comecei a dar cursos, eu acho assim, minha metodologia era ainda muito empírica, né, mesmo eu estudando, eu ia criando métodos de como eu posso passar para o meu aluno que é essa inclinação. Então eu ia rabiscando em vários modelos, estudando, virando e revirando o modelo,
E aos poucos eu fui, criando a minha metodologia, que eu vou inclusive, né, tá passando para vocês, que torna a anatomia fácil, né. Então tem 10 anos que eu viajo para vários países do mundo, por todo o Brasil, muitos de vocês já tiveram contato comigo provavelmente, e sabe que todos os meus alunos saem dos meus cursos fazendo dentes com cara de dente. Não dente com cara de pipoca, com dente com cara de flor, mas sai fazendo anatomia de forma funcional, né. E não foi, em poucos anos que eu consegui isso. Eu tive que, a cada curso eu ia aprendendo. Às vezes a pergunta de um aluno me despertava para algumas coisas que fazia o meu próximo curso, né. Então, esse curso ele foi sendo modelado ao longo, né, desses 10 anos, e o que eu quero trazer para vocês é justo isso, uma forma fácil de entender anatomia, uma forma prática. Vocês não podem achar que anatomia é um bicho de 7 cabeças, porque não é. Agora, a gente tem que saber que tudo na vida a gente tem que praticar, tá? Eu não comecei fazendo uma anatomia maravilhosa, eu ralei pra caramba, treinei muito, eu lembro de passar madrugadas, né, com a minha luzinha lá no canto do quarto, minhas filhas dormindo e eu esculpindo. Por quê? Porque eu queria fazer. E eu sabia que eu não queria ficar só no enceramento, que eu queria ser uma ceramista. E aí eu sabia que eu só ia ser uma ceramista boa se eu trouxesse os conceitos e habilidade do enceramento para a cerâmica, certo? Para vocês serem persistentes, não desistirem. Aqui eu vou estar para trocar informações e para tentar facilitar para vocês a anatomia dental. Ela não é um bicho de 7 cabeças e a gente vai tentar resolver várias coisas, várias dúvidas, e as minhas dificuldades que eu tive ao longo desses 10 anos, eu vou trazer já mastigado para vocês, tá? Porque, antigamente, né, não tinha redes sociais que divulgassem cursos, ou eram poucos os cursos. Quando surgia um curso, às vezes a grade já estava fechada. Eu e meu marido, a gente tinha às vezes que ir para a Europa fazer cursos de anatomia em cerâmica, em resina, porque no Brasil, né, a quantidade de cursos era muito pouca. Hoje a gente sabe, né, que tem um mundo de cursos, né? Mas antes não. Aí a gente começou a divulgar nossos trabalhos com o Facebook, com a abertura do Facebook foi onde eu resolvi fazer dentes em cera com raiz, e em pouco tempo esses dentes correram o mundo, né, do Brasil ao Japão. Em pouco tempo que eu publiquei as fotografias desses dentes em cera no meu Facebook, vários convites de vários países do Brasil inteiro começaram a surgir, e por isso que hoje eu tenho uma agenda extremamente lotada de cursos, né. Então eu falo assim, que aprender anatomia e saber desenvolver uma anatomia boa, dentro de conceitos de oclusão, com forma que vai facilitar não só a oclusão, como o teu paciente, o teu trabalho, ter um sorriso natural, você pode até ganhar dinheiro com isso. Porque você pode começar a juntar um grupo de alunos e dar treinamento, né? Você pode oferecer essa tua anatomia mais, perdão, eu mexo muito, eu sou neta de italiana, então eu falo com as mãos. Então, volta e meia, eu vou me perder aqui. Então, a gente vai elaborando essa anatomia e vai desenvolvendo a anatomia e a gente pode ganhar dinheiro com isso, né? Você pode oferecer teu trabalho, uma mesa clínica, montar uma mesa clínica, que isso eu fiz no começo, eu levava para congressos, uma mesa clínica de dentes encerados, levava para congresso os meus dentes feitos inteiros com raiz. Isso tudo chamava a atenção das pessoas e é onde apareciam os convites, né, tanto para curso quanto para publicações de artigos, depois veio o convite para fazer o livro, enfim, a gente tem que tirar proveito do conhecimento, né. Eu acho que a gente só consegue sair do lugar se a gente estudar, e a gente estuda teoria e, no nosso caso, não sei se eu falei para vocês, mas eu também sou dentista hoje, que era um sonho de infância.
E a minha filha Luísa está fazendo odonto, talvez a Ana Laura também faça odonto, né, Aninha? Ela está pensando ainda entre medicina e odonto, mas a gente vai deixar ela livre para escolher. Então a gente pode usufruir desses conhecimentos, em prol de sucesso, em prol de fazer um dinheiro, em prol de fazer extras, né, de se projetar, ter uma projeção na carreira, porque foi isso que aconteceu comigo, tá? Só para contar para vocês um pouquinho da história, para vocês entenderem a importância de estudar anatomia como base de tudo. Tá? Eu tenho no meu curso periodontistas. Ah, por que o periodontista vai ao curso? Porque ele também tem que entender anatomia e essa anatomia voltada para a função, né? Então, ela é a base de tudo. É importante que você não desista e pratique comigo todas as dicas que eu vou passar para vocês, coloque isso em prática visualmente, porque eu vou dar dicas para vocês como vocês vão visualizar isso, tanto no modelo de trabalho de vocês quanto no paciente, e a gente consiga desenvolver um bom trabalho, ok? Bom, no meu roteirinho de aula, eu vou começar a falar sobre incisivo central. Por que eu escolhi o incisivo central para começar o curso? Porque é o dente mais difícil. Ah, Tininha, eu não acho. Eu acho um molar muito mais detalhado e mais difícil. Eu acho um central mais difícil. Porque, como diz uma amiga minha, o central é a fachada, né? Então, é aquele dente que de imediato você está vendo no teu paciente que qualquer erro, né, seja de cor, planejamento, de forma, de dimensões, aquele. Então, eu tive dificuldades com o incisivo central. Eu acho o lateral bem mais facinho, porque é um central, né, diminuto, e querendo ou não, os laterais são um pouco assimétricos, né? Agora, central, a gente tem que tentar fazer os dois centrais espelhados, tentar fazer com que os dois fiquem mais parecidos possíveis, embora na natureza os centrais não são 100% iguais. Mas vai falar isso para o teu paciente, né? Então, eu acho o incisivo central um dente desafiador. E tiveram coisas no incisivo central que só caiu a minha ficha muitos anos depois que eu esculpi esse incisivo central. Que eu comecei a perceber assim, nossa, por conta disso aqui é que eu sempre erro as tonalidades do terço incisal. Ou é por conta da falta dessa visão é que sempre acontece isso nos meus trabalhos. Então, a primeira aula eu considero um 6. Por quê? Porque eu vou trazer exatamente dificuldades que eu tive mastigadas para vocês não cometerem os mesmos erros. E de que forma? De uma forma que vocês possam tanto visualizar e corrigir no modelo de gesso, ou numa cera, ou numa cerâmica, ou numa resina, sendo técnicas diretas ou semidiretas, você vai conseguir, né, fazer com que a tua visão amanhã seja diferente, tá? Então, assim, o incisivo central para mim é um dente difícil, desafiador. Até hoje, às vezes, tem centrais que eu apanho, não é fácil, porque às vezes vem um central asa de borboleta. Nossa, asa de borboleta é aquele central que tá com a distal bem exposta e a gente tem que tentar fazer o outro igual. Já muda os planos de luz, de sombra, enfim, não é fácil. E o que é mais difícil? Pararam para pensar o que é mais difícil no incisivo central? No incisivo central, a coisa mais difícil que tem chama-se terço incisal. Então, é justo que nós vamos trabalhar hoje nesta aula, nessa troca de experiência com vocês. É um bendito terço incisal. Terço incisal, se vocês pararem para pensar, é o terço mais mimético dos dentes. É um terço que tem pouca dentina, tem muito esmalte. Dependendo se você erra a posição desse terço incisal, você pode mudar o plano de luz, o plano de sombra, a translucidez, efeitos que no futuro a gente vai conversar, porque eu não vou começar a falar para vocês coisas que são, né, mais difíceis, por exemplo, conceitos muito elaborados de cor, né? Então, eu vou, na realidade, dar algumas dicas, ensinar para vocês possíveis erros que vocês
que vocês acham que esse erro está na vestibular de um central e muitas vezes esse erro está apenas no terço incisal, tá? Então a gente vai começar a falar sobre central e justo hoje, como uma aula especial de inauguração para vocês, eu considero mais difícil da anatomia o terço incisal do incisivo central. Então, por isso que nós vamos conversar hoje sobre isso, né, com vocês. Na quarta-feira, não esqueçam que a gente tem uma outra aula, né, outra troca de experiência. E lá na quarta-feira eu vou ensinar outras dicas para vocês, importantes, mas que vai envolver toda a face vestibular e um pouco das faces proximais. Então, vou ensiná-los a construir vestibular. Dá oi para o Carlos. Oi, Carlos. O Carlos é meu assessor. Se eu não der um oi para ele, ele morre, gente. Ele tem mais ciúmes de mim do que meu marido. É impressionante. Ninguém pode chegar perto de mim. Protege. Oi, Carlos. Bem-vindo ao meu online, né? Você vai assistir essa aula, eu tenho certeza que milhares de vezes. Enfim, gente, eu preciso realmente conversar com vocês sobre o que eu acho que muitos erros de vocês podem estar acontecendo por conta desse terço incisal. Para começar a falar desse terço incisal, eu tenho que lembrá-los que a anatomia dos dentes anteriores, ela é classificada geometricamente, né? Principalmente, estou falando de incisivos, né? Incisivos são dentes em forma de pá, né? Tem uma vestibular convexa e uma palatina bem côncava, né? Pela função de corte e microcisalhamento. Então, a anatomia, ela hoje é classificada geometricamente em dentes quadrados, em dentes redondos e dentes triangulares. É o princípio aí da forma geral das coroas dos dentes anteriores. Embora a gente saiba que tem mais uma classificação, que se chama mista, que além de a gente classificar como quadrado ou retangular, ovoide, triangular, a mista ela pode ser um dente, por exemplo, quadrado, bordas mais paralelas, uma borda incisal um pouquinho mais arredondada, tá? Então, esse é o formato geral. Bom, eu tenho que falar para vocês como cada dente, cada aspecto geométrico interfere na borda incisal, certo? Se a gente vai estudar hoje sobre terço incisal, a borda incisal, que é aquela linhazinha de corte, né, da guia incisiva, essa borda incisal, ela é desenhada de várias maneiras. E dependendo da forma da coroa, essa borda tem um formato diferente. Oi, doutor Pedro, bem-vindo ao Tininho Online, meu braço direito. Vem cá dar um oizinho para o pessoal. Enquanto eu estou no online, tem gente aqui ajudando a atender meus pacientes, tá? Aqui nós estamos em casa mesmo, tá? Eu estou aqui na estrutura do meu laboratório e temos a clínica que a gente trabalha. O Pedro agora está quase de plantão, trabalhando direto, e eu estou do lado da minha casa, tá? Bem em casa mesmo. Bom, eu quero que vocês olhem agora ali uma figura que está no meu livro, Pérolas. Essa figura que a Luísa vai dispor aí para vocês mostra exatamente os formatos de bordas, certo? Vocês vão ver ali, ó, por exemplo, um dente quadrado. O dente quadrado ele pode até ser um pouco denticulado. Vocês estão vendo essas entradinhas que tem ali na borda? Ele pode até ser denticulado, mas a tendência é que essa borda seja reta. Um dente triangular, ele tem, às vezes, uma área de espelho um pouco mais côncava. E o que acontece? A borda incisal também tem essa concavidade, né? Embora o dente triangular, sofrendo desgaste, também pode ir apresentando uma borda reta, mas geralmente ele possui essa borda incisal aí mais côncava. E o dente arredondado, ele é todo redondo, ele possui bordas proximais, mesial e distal arredondada, e é claro que a borda incisal dele também vai ser uma borda mais arredondada. Isso é uma maneira geral, né, em que os dentes são classificados, e as bordas incisais elas vão sendo desenhadas de acordo com o aspecto geométrico da coroa, ok? Bom, o que eu considero
Pode voltar a imagem para mim. O que eu considero como um fator que dificulta o trabalho de vocês é a falta da visualização correta dos dentes anteriores, né? O dentista, ele se posiciona na cadeira, né, às vezes mais para um lado, às vezes ao centro e às vezes mais para o outro. A gente não tem oportunidade, às vezes, de ficar bem de frente para o paciente quando esse paciente está deitado. Isso é um fator que faz com que a gente cometa alguns erros, né? Embora a gente utilize o espelho clínico, esse espelho clínico, para mim, tinha que ser um espelho maior, para a gente ver uma linha de continuidade entre os dentes anteriores, que é uma linha que eu preciso ensinar para vocês, porque amanhã eu quero que vocês comecem a observar isso nos pacientes de vocês, essa linha de continuidade que a gente chama de linha anteroposterior, que faz com que os nossos dentes fiquem posicionados adequadamente no arco e que, se você realizar essa linha, você vai ter o mesmo plano de luz para esses dois centrais, tá? Então, eu vou pegar agora aqui um modelo de gesso e vou desenhar para vocês uma linha importante e que eu preciso dizer para vocês assim, ó, passem a observar os modelos ou, né, diretamente os dentes do seu paciente pela visão inciso cervical. A gente sempre fica olhando de cervical para incisal, às vezes de perfil, mas a visão inciso cervical, de incisal para cervical, é uma das vistas mais importantes e isso fez com que eu cometesse erros na anatomia, porque eu ficava preocupada em ficar olhando o vestibular. Então, eu olhava meu modelo quando eu fazia as minhas cerâmicas, ou hoje eu olho meus pacientes no plano frontal, paciente sorrindo após eu fazer um trabalho, realizar uma resina, alguma coisa errada, eu tenho certeza que muitos de vocês cometem esse erro. Vocês olham e falam assim, nossa, tem uma coisa errada, esses dois dentes não estão iguais. E vocês ficam tentando fazer correções na vestibular. Às vezes até no ângulo incisal ou no ângulo distal. Mas vocês deixam de observar se as duas bordas entre os dois centrais estão simétricas e espelhadas. Então, isso eu preciso que amanhã vocês comecem a ver. Nos trabalhos que vocês recebem de laboratório, ou protético, que eu tenho certeza que tem muitos protéticos aqui na minha aula, passem a desenhar isso no modelo de vocês, na cerâmica ou na resina, e vocês vão aprender a fazer correções comigo, tá? Dessa linha, para que vocês não cometam erros na transmissão de luz de um dente com outro dente. Então, agora eu vou desenhar para vocês essa borda incisal. E vou explicar para vocês o que eu estava, né, falando. O ideal, a Luísa vai posicionar aqui para mim. Bom, vocês estão vendo que eu estou olhando de incisal para cervical. É o ângulo que vocês vão começar a observar agora os dentes anteriores, certo? Nós temos uma linha antero-posterior, que começa a partir da linha média, e entre os centrais, essa linha tem que ser igual, ela tem que ser simétrica, embora espelhada. Ou seja, se você passa o lápis e desenha esta linha na borda incisal dos dois centrais. Essa linha ela tem que ter uma continuidade entre um central e outro central, certo? E ela tem que seguir contínua, formando uma em direção posterior. Por quê? Porque se algum dente estiver com plano errado, tipo o longo eixo ou a inclinação axial, o que é a inclinação axial? Se um dente está mais vestibularizado ou mais palatinizado, ou se um dente tem um longo eixo girado, essa linha não vai ser uma linha contínua. Vou pegar outro modelo aqui e vocês vão ver aqui, ó, nesse outro modelo que eu separei, que nós temos um central mais vestibularizado e o outro mais palatinizado, certo? O que acontece, tá? Tô aqui tentando ver se vocês conseguem ver direitinho, mas eu acho que tá todo mundo vendo, né? Dá para ficar nítido aí por essa vista que nós temos um central mais vestibularizado que o outro.
Um zoom. E agora? Não estão vendo de que não estão conseguindo visualizar nitidamente ou não está aparecendo na tela? Tá, vou repetir então aqui. Bom, eu desenhei a borda incisal dos dois centrais e elas têm que ser simétricas. Isso indica que esses dois dentes estão posicionados adequadamente no arco. E essa linha da borda incisal, ela segue contínua no sentido posterior, formando um arco suave. Qualquer dente que estiver fora de posição, ou porque está palatinizado, ou porque está vestibularizado, ou porque está inclinado, essa linha vai perder a continuidade dela. É o que vai acontecer neste modelo aqui, certo? Neste modelo aqui nós temos, por exemplo, um central, que vocês podem notar que está mais vestibularizado. Então, quando você traça essa linha, você vê que perde a continuidade, que uma linha está para fora, outra linha está para dentro. E além do mais, um dente está com uma inclinação maior para a disto palatina e o outro está reto, certo? Quantas vezes você não reproduz uma resina e você olha, parece que os dois dentes estão iguais, mas você sente que tem algo estranho, porque se o dente estiver com a borda incisal errada, não ideal e homóloga ao dente que está ao lado, o plano de trabalhos. Um dente vai ter mais absorção na proximal, o outro vai ter reflexão, então acaba que isso compromete muito o trabalho. Então, olhar, aprender a olhar o teu paciente nesse sentido. Aqui, se eu tivesse, por exemplo, duas resinas, eu já teria que começar a tirar essa vestibular ou acrescentar na outra para deixar as duas linhas iguais, certo? Então, é um plano de visão que vocês vão ter que começar a observar, tá? Não visualizar é um erro. Muitas vezes, lá no começo, quando eu comecei a fazer cerâmica, eu não visualizava, eu não desenhava. Passe a desenhar, pegue um lápis aquarelado, passe a desenhar. Terminou o teu trabalho? Desenha. Desenha e observa se as duas bordas são iguais, no mesmo plano, com a mesma inclinação, tá? Muitas vezes vocês vão ver o seguinte, vou desenhar nas minhas anotações para vocês. Muitas vezes vocês vão ver o seguinte, que um dente, por exemplo, ele tem a borda redonda. Um dente arredondado, por exemplo, né? A área de espelho é redonda, esse aqui é a borda incisal. E esse dente tem a borda redonda, vamos tentar posicionar isso. Tem a borda redonda, você vai lá, reproduz a resina com a borda reta. Então, você já modifica totalmente o plano de luz, principalmente nesse terço que nós estamos estudando, que é o terço incisal. O que você tem que fazer? Você vai ter que agregar volume para que as duas bordas fiquem iguais. Ou, por exemplo, você fez uma borda reta, o paciente tem uma borda reta, e você foi lá e desenhou uma borda assim, irregular. O que você tem que fazer? Desenha a borda incisal do teu paciente ou do teu modelo, né? Não sei o que vocês vão estar fazendo. Tem protéticos, tem dentistas aqui no curso. Você vai desenhar a borda com outra cor, a borda que você deseja igual. Tudo isso aqui é um excesso. Você vai vir com disquinhos, né, ou com fresas, o que for, removendo esse excesso, redesenha quantas vezes for preciso, até que as duas bordas estejam iguais, tá? Então essa aqui é uma dica bem preciosa, porque muitos erros eu cometi por não ter essa visão e por não saber fazer essa correção nesse plano aqui. Voltando para o meu roteiro, para não me perder, vocês vão observar uma coisa, tá? Eu falo demais. Eu sou uma faladeira.
mesmo que eu tenho que mostrar para vocês a anatomia palatina num terço incisal. Isso é uma coisa bem importante também, que eu bato nessa tecla com os meus alunos, nos meus cursos presenciais. Por quê? Porque a gente tem uma preocupação muito grande de... Ah, a Luísa está me lembrando o seguinte, é tão bom ter filha que faz odonto, tá? Me ajudando no curso. Porque olha lá, ó, a Luísa vai colocar uma figura ali, que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, que está também no meu livro Pérolas, tá? É um livro de quase 500 páginas, vendido pela Quintessência, acho que no site da Quintessência vocês conseguem o livro. Tá vendo que a Luísa tá ali, ó, com uma imagem, já está aparecendo a imagem, Luísa? A Luísa, depois eu mostro a Luísa para vocês, tá? Tá aparecendo a imagem dessa vista de incisal para cervical. Olha como o é totalmente diferente do outro. O dente quadrado, ele tem essa tendência de ter, né, essa área de espelho um pouco mais plana, mesmo com volume, isso muda a borda incisal. Um dente triangular, lembra que eu falei para vocês que a borda incisal era um pouco côncava? Por conta dessa concavidade que a gente está vendo ali na área de espelho. E um dente oval, um dente ovoide, arredondado, ele é um dente que ele possui essa convexidade na área de espelho, e por isso também a borda incisal é convexa. Então, vocês têm que olhar por essa vista de incisal para cervical, para poder fazer correções e planejar o que você quer de simetria para os dois centrais. Embora na natureza, acho que eu já falei isso aqui para vocês, que embora na natureza os dois centrais não são 100% iguais, a gente não vai dar para os nossos pacientes os dois centrais assimétricos, né? Os nossos trabalhos, os centrais têm que ser mais simétricos possíveis. Então, por essa visão vai ser bem importante. Bom, vamos lá, porque temos muita coisa para fazer, inclusive dicas aqui no encerramento, né, que eu ainda tenho que passar para vocês. Anatomia palatina. Como eu estava falando para vocês, a gente se preocupa muito com o vestibular, né? Porque a gente acha assim, é o plano de visão, o paciente sorri, a gente está olhando o vestibular. Só que a anatomia palatina, além de ser importante para a função, que é onde transcorre a nossa guia incisiva, né? Essa palatina tem que ser côncava e tem que ter pilares de reforço, como cristas marginais, são ricas em esmalte. A anatomia palatina, ela interfere na maneira como você enxerga a vestibular. Porque se você erra a palatina, você pode ter erros na transmissão de luz, que acontece ali por vestibular. Você pode errar a proporção de esmalte, você pode errar o plano de vestibularização ou palatinização de um dente. Conhecer a anatomia palatina. E aí eu trouxe aqui, ó, por exemplo, um modelinho. Eu acho que se a gente visualizar no grandão vai ser melhor. Tenta colocar aqui para eles verem, Luísa. Como hoje, gente, o foco é terço incisal, porque eu falei para vocês assim, incisivo central eu considero o dente mais difícil e terço incisal também é o dente, a parte do dente mais difícil, né? Vou desenhar aqui com... Tá tendo uma luz aí? Como é que tá? Ó, a gente sabe que nós temos essas elevações, que são as cristas marginais, certo? Vai ter um momento que eu vou explicar melhor para vocês. Hoje, meu foco é o terço incisal, que eu vou explicar melhor para vocês sobre essas cristas marginais. Mas esses são pilares, geralmente ponto de contato tem que acontecer em cima dessas cristas. E aqui na palatina, vocês vão ter que entender que nós temos no terço incisal duas linhas de borda incisal. A linha da borda incisal vestibular e a linha da borda incisal palatina. Quantas vezes eu vejo as pessoas fazendo apenas uma borda? Nós temos que ter duas bordas. Entre uma borda e outra, existe a nossa face incisal cortante, que geralmente, para dente jovem principalmente, corta em um ângulo de 45 graus. Então, vocês têm que entender que nós temos que ter essas duas linhas, e por conta da presença das duas linhas e dessa inclinação de 45 graus, muitos efeitos óticos vão acontecer
essa inclinação. E às vezes a gente fica utilizando pigmentos, ou às vezes a gente fica deixando o esmalte mais fino para ver se consegue os efeitos, sendo que muitas vezes o erro está na falta da confecção dessa linha, tá? Então, essa linha é super importante. Outra coisa que as pessoas não observam, ou muitos não sabem nem que existe. Entre a crista marginal e a borda incisal palatina, ó, essa aqui se chama borda incisal vestibular, essa se chama borda incisal palatina. Entre as cristas e as bordas, existe um espaço, certo? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Existe um espaço. As cristas não tocam na face incisal. Existe uma área que a gente chama de área de escape. Geralmente ela é bem fininha na mesial. Ela é mais alta. Então, essa área de escape é menor aqui na mesial. E ela é maior na distal. Aí vocês vão me perguntar, tá, e qual a importância disso? A importância disso é a formação depois do que nós chamamos de ameias. Vou pegar aqui para vocês, ó. Ameias ou triângulos incisais, certo? Quando o teu paciente está de perfil, se você não faz essa área de escape, o ângulo fica parecendo fechado por palatina e a sua meia fica fechada por palatina. Aí você fica lá, passando um disquinho na vestibular tentando abrir a meia, sendo que o erro está pela falta da confecção dessa área de escape aqui entre a crista e a borda incisal. Entenderam? Vou mostrar para vocês umas figuras para que vocês possam aí entender melhor o que eu estou falando para vocês. Aí na figura 3, Luísa, essa figura mostra, calma aí que a Luísa vai colocar para vocês. Na figura 3 está aquela borda incisal vestibular que eu falei para vocês que ela tem que ser contínua. Ela tem que ser uma linha antero-posterior contínua. O que você faz no central, você tem que reproduzir no outro central e assim seguindo com essa continuidade em direção aos dentes posteriores. Você não pode ter uma linha mais vestibular e a outra mais palatina, tá? Então, ali o texto, tá? Para vocês lerem com cuidado depois, com calma. Como fazer correção, e isso também eu vou acabar nas nossas aulinhas, nas nossas dicas, tá? E agora pode passar para a figura 5, Luísa. Na figura 5, vocês estão vendo lá, ó, as cristas marginais e tem uma área de sulco de escape, né? Essa área que eu desenhei ali para vocês no meu modelo maior ali. E essa área de escape, que é feita na palatina, mas que compromete vestibular. Porque se você não realiza esse escape, você fecha a sua meia por palatina. Vou tomar uma aguinha aqui, porque eu falo muito, né? Mas eu estou me sentindo super em casa. Amei já. Acho que vou ficar viciada em dar aula online, tá? E eu acho que vocês vão gostar também, porque tem muitos alunos que falam para mim: ai, professora, eu não posso viajar por causa do meu trabalho, ou tem filho pequeno, não. E foi por conta disso que eu fui pensando, por que que eu não posso entrar na casa de vocês, né? E vocês assistirem, né, num momento tranquilo, vocês vão reservar esse tempo para vocês e a gente vai poder estar batendo esse papo aqui com vocês, tá? Passa outra figura, Luísa. Não esqueça, a nossa aulinha quarta-feira vai ser uma aula importante, tá? Estão vendo ali, eu desenhei em destaque de amarelo a área de escape distal, que ela é mais evidente, ela é um pouco mais profunda e um pouco maior que a mesial. E no perfil do dente, você já está ali com azul, você consegue ver como uma discreta concavidade. E isso, na vestibular, vai fazer com que suas ameias fiquem mais bonitas, elas fiquem mais abertas, ok?
Beleza, vamos falar do ângulo de 45 graus, que também compromete bastante o nosso terço incisal. A falta desse ângulo faz com que a gente não visualize alguns efeitos ópticos que acontecem no terço incisal, ok? Então, eu falei para vocês que a gente tem que, né, estudar bastante sobre esse terço incisal. Esse terço incisal, ele é mimético e a forma do dente... O que que eu vi? Só um pouquinho, gente, essas coisas já ao vivo, é a primeira aula. E a forma do dente compromete a cor. Às vezes a gente fica numa briga lá, falando: "Ah, essa cerâmica não consigo os efeitos óticos que ela promete", ou a resina, essa resina também não consigo os efeitos. Às vezes, você trabalhar com uma resina mais simples, mais comum, saber forma com a cor, vai te dar resultados magníficos, do que você ter, às vezes, uma resina extremamente cara, né, que promete mundos e fundos, e se você não compreende a forma e a relação dessa forma com a cor, não adianta de nada. Então essa é uma preocupação que eu tenho. Sempre relacionar a forma do dente, né, com a cor, a importância disso para a cor. E no terço incisal isso é fundamental. Nós temos aqui, eu falei para vocês... Vou desenhar aqui, a Luísa vai aproximar. Olha só, eu tenho a borda incisal vestibular, vocês vão ver que eu desenho muito, tá? Eu adoro desenhar, porque só assim a gente consegue entender e enxergar melhor detalhes do dente. Eu tenho a borda incisal... Eu vou desenhar para vocês a borda incisal palatina. Deita o lápis, você não vai criar uma borda, você vai deitar o lápis e vai deixar esse lápis desenhar essa borda incisal palatina, certo? Entre o ideal, para criar um ângulo de corte ideal, é que entre uma e outra, ou seja, nesse meiozinho aqui, que a gente chama de face incisal, que é a nossa face cortante, entre uma e outra a gente tenha um ângulo de aproximadamente 45 graus. Isso faz com que efeitos que mais tarde, em outras oportunidades online, eu vou conversar com vocês sobre cor, mas efeitos, por exemplo, de halo branco, já ouviram falar no halo branco opaco? Que muitas pessoas usam pigmentos ou usam uma dentina branca mais opaca na bordinha. Esse efeito não é efeito de pigmento, esse efeito é esse efeito acontece pelo fato de você reproduzir uma dentina correta, e a gente vai ter a oportunidade também de conversar sobre a forma da dentina, de fazer uma dentina correta, aquela dentina que vai ficando bem fininha no terço incisal, de trabalhar com esmalte de efeito opalescente e reproduzir esse ângulo de 45 graus. Aí, por um efeito de refração da luz, a bordinha fica branca. Não é porque você tem que botar o pigmento branco e desprezar essa inclinação. Essa inclinação é importante para a função, é nosso ângulo de corte, e é importante também para um efeito óptico, que a gente chama de halo branco opaco, ok? Então é importante isso. Falando nisso, vamos ver ali também duas figuras que eu separei do meu livro para vocês, a Luísa já vai disponibilizar. Olha ali. A figura que está mais acima na tela está mostrando só a borda incisal vestibular, que é aquela amarelinha. A outra figura, isso aí são enceramentos que estão lá no meu livro também. A outra figura, mais abaixo, ela está mostrando as duas linhas de borda, a borda incisal vestibular, a borda incisal palatina, entre uma e outra esse ângulo de 45 graus. Pode passar, Luísa. Com o tempo, gente, o que vai acontecendo? A gente tem um desgaste fisiológico e com o tempo, essa borda ela vai perdendo esse ângulo de 45 graus, ela vai tendendo a ficar em zero. Aí a gente, inclusive, perde esse halo branco e perde também alguns efeitos de opalescência e contra-opalescência, que também, numa outra oportunidade, porque se eu começar a falar aqui de
aula até 1 da manhã. Mas com o tempo, por desgaste fisiológico ou por processos patológicos, por exemplo, um bruxismo, a gente perde essa borda incisal e ela vai tendendo a ficar zerada, né? E aí a gente vai perdendo esses efeitos. Passa lá, Luísa, outra foto. Então, eu ensino, né, e eu vou ensinar hoje para vocês essa dica aí preciosa, a fazer a correção da borda incisal, corrigindo o posicionamento dos dois centrais, deixando esses centrais simétricos e com o ângulo de 45 graus formado, para que vocês tenham esse efeito, tanto efeito de luz, né, na formação da borda incisal, quanto reproduzir um esmalte mais fino, que permite maior translucidez, quanto melhorar a função também, né, porque esse é o ângulo de corte. Pode passar para o... E aí, gente, ó, mostrando ali. Na realidade, eu não posso entrar muito em cor hoje, tá? Porque a cor é uma aula enorme. Mas este halo aí, ele se forma a partir de um efeito especular, quando eu tenho materiais opalescentes que são lapidados com o ângulo acima do ângulo crítico de refração da luz, que é 37 graus. Então, quando a gente começa a lapidar um material opalescente acima de 37 graus, e lembre-se que 45 é um ângulo acima, né? Aí a natureza forma o quê? Essa refração, formando essa luzinha branca na borda incisal, que a gente chama de halo branco opaco. Pode passar, Luísa. E aí tá esse efeito que eu ensino também, vou ter a oportunidade de ensinar vocês a fazer esse efeito na cera também. Vocês estão vendo que eu utilizei uma cerinha branca ali na borda incisal, para poder simular esse efeito, porque a cera é cristalina. Então, a gente tem que utilizar de quê? De pigmentos contidos na cera para imitar esses efeitos, ok? Bom, para a gente ir finalizando um pouquinho essa parte teórica, porque eu quero que dê tempo da gente mostrar um pouquinho o enceramento, coisas que vocês podem corrigir no enceramento de vocês, nas resinas ou nas cerâmicas. Eu quero que vocês passem, a partir de amanhã, a fazerem essas correções e vocês vão ver que muita coisa vai mudar no trabalho de vocês. Porque isso foi um erro meu que eu levei por anos e que eu não conseguia fazer com que os dentes parecessem bem naturais e não conseguia criar efeitos naturais, efeitos óticos naturais, e não conseguia deixar os dois centrais iguais. Então, como eu tive dificuldade, e essa dificuldade correndo por anos, eu resolvi trazer de imediato isso aqui para vocês, porque a partir de amanhã vocês vão ver que a visão de vocês em relação a isso vai mudar completamente, tá? A gente vai falar... pedindo aqui, né? É tão bom ter bastidor, tá? A Luísa tá mostrando aqui que a live vai ficar salva até sexta no site www.tininhoonline.com/live. Compartilhem, ok? Então, até sexta, tá? Aproveitem. Porque aí vocês podem tirar outros tempinhos, fazerem anotações, vocês podem pegar um modelo de gesso, reveja a aula e vai traçando o que eu ensinei para vocês no modelo de gesso, que isso é uma forma de vocês memorizarem, tá? Melhor essas características que eu estou ensinando. Uma dica super legal para amanhã. Amanhã você vai chamar teu paciente lá de estética, ou você vai provar cerâmica, né, nos dentes anteriores, ou você que é protético, vai estar fazendo a sua cerâmica lá na tua bancada, o que você vai enxergar nos dentes anteriores, que eu considero extremamente importante? A abertura das ameias. Eu tenho visto demais, né, esses dentes muito quadrados e brancos aí nas redes sociais, com falta de características que são fundamentais para a função e para a estética. Uma delas, uma das que eu considero mais importante, são as ameias incisais, as aberturas dessas ameias incisais. Eu brinco com os meus alunos no curso prático, no curso presencial, que às vezes eu tenho vontade de mergulhar no Instagram e no Facebook com um disquinho, só para sair abrindo essas ameias. Então, como eu tenho essa preocupação, eu quero passar para vocês essa dica das ameias incisais, como vocês
vão abrir essas ameias incisais e obter um sorriso mais natural, ok? Então, olha só, Luísa, coloca lá a figura 12 para eles. Nós temos uma regrinha matemática que ajuda bastante a vocês entenderem a abertura dessas ameias. Vocês estão vendo que isso aí é um modelo, eu fiz a gengiva em cera e os dentes também em cera. Como era o modelo alveolar, à medida que eu fui dando acabamento, eu acabei tirando um pouquinho das pontinhas das papilas, por isso que está com aquele black space ali, tá? Mas ali está mostrando uma proporção que eu tenho, é um cálculo matemático, que vai ajudar a vocês fazerem a abertura das ameias incisais. As ameias incisais, eu sei que tem muito estudante ainda de prótese, de odontologia aqui, então tem coisas transformar em uma linguagem fácil, tá? As ameias incisais são esses triângulos que a gente tem entre os dentes, né? E que forma essa abertura até o ponto de contato, beleza? Vocês estão vendo ali, central, lateral e canino. O modelo está um pouco girado para que vocês consigam visualizar bem o canino. Vocês estão vendo que nós temos uma ordem crescente desses triângulos em direção ao canino. O triângulo começa pequenininho entre os centrais, médio entre o central e o lateral e mais aberto e mais alto entre o lateral e o canino. Esse entre o lateral e o canino é o mais difícil de observar nos trabalhos artificiais, nas próteses, nas resinas, porque as pessoas ficam com medo de abrir esse ângulo e deixam ele fechadinho. O bonito para um perfil legal do paciente é realmente abrir um pouquinho mais essas ameias. A ponta da papila, vamos olhar os dois centrais. Vocês estão vendo que tem uma linha preta indicando onde está a pontinha da papila, certo? Onde está ali a pontinha da papila, você faz um traço no central e vai dividir esse central para baixo, para incisal, em 4 partes iguais. 1/4 incisal é até onde você vai entrar com seu disquinho e abrir essa meia entre os dois centrais. Vamos passar ali para o central e lateral. Vocês estão vendo que o lateral também tem a primeira linha lá em cima na cervical, justo onde eu tenho a ponta da papila. Você vai fazer essa linha e vai dividir daí para baixo até a borda incisal em 3 partes iguais. 1/3 incisal é até onde você vai entrar o ponto de contato mais forte entre o dente e o outro e vai abrir essa meia. E agora, entre o lateral e o canino, é o que as pessoas mais têm medo, porque a proporção aumenta o triângulo. As pessoas ficam com medo de abrir esse triângulo. Vai também localizar a papila lá entre o lateral e o canino. Desenha uma linha onde está a altura da papila do canino e divide em 2 partes iguais. E aí você vai saber exatamente até onde você vai entrar com o disco e abrir essas ameias. Isso aí, ó, presente para vocês já visualizarem isso. Tem paciente, gente, que só da gente corrigir essas ameias já muda o sorriso, tá? E você já melhora o espaço negativo, né? Que é esse contraste entre o fundo negro da boca e as nossas bordas incisais, beleza? O que nós vamos fazer agora? Um pouquinho de prática. Então, agora eu vou encerar, né? Porque deve estar todo mundo louco para ver como é que essa mulher encera. Antes de encerar, eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui que é importante. Bom, para facilitar a nossa vida, a gente tem que facilitar, a gente tem que ter bons materiais, certo? Uma cera que você tenha afinidade de trabalho, que você se identificou. Eu tenho uma paleta de cera, Luísa mostra aqui para eles. Essa paletinha de cera aqui, eu criei para a Formadem em 2010. Essa cera foi criada para a Formadem em 2010. Claro que ela passou por modificações ao longo dos anos aí, tá?
porque eu nunca gostei de fazer enceramento diagnóstico, rosa, azul, cinza. Sempre gostei de trabalhar deixando os enceramentos parecendo dentes naturais. Então, acabei criando uma cera junto à Formadem. A gente levou quase 2 anos para a elaboração dessa cera, por causa dos pigmentos e do ponto de fusão. É uma cera orgânica, ou seja, ela não tem impurezas, ela é derivada de carnaúba e de cera de abelha, então ela não fica manchando o seu gotejador. E aqui a gente distribuiu a paleta assim, ó. Aqui a parte, aqui é a cera mais translúcida, que eu considero ela neutra, que é o esmalte puro. Da neutra para cima, a gente vai aumentando o valor, a luminosidade, vai aumentando a quantidade de branco. E da neutra para baixo, a gente vai aumentando a quantidade de pigmento. Então, a gente chama de alto valor, elas vão ser classificadas como AV, AV mais 2 e AV mais 3. E baixo valor, BV-1, BV-2, BV-3. Tomar uma aguinha, que eu falo muito, né? E eu acabei botando pigmentos para simular opalescência, contraopalescência e fundos de fossa, fazer os sulcos dos molares ou outras manchinhas que vocês queiram criar. Então, acabei elaborando essa cera, que ela tem lá no site da Formadem, Dental Cremer, e dentre outras, Speedgraph e outras vendem, tá? Várias dentais da sua cidade pode ser que tenha. É uma cera hoje de fácil acesso, que vocês podem estar utilizando, né, caso queiram aí trabalhar também da maneira como eu trabalho. Gotejador. Eu comecei com a lamparina. Passei anos na lamparina, queimei mais franja, porque queimava minha franja na lamparina, e até que meu marido me deu de presente, né, a Ferrari dos gotejadores, ó. O gotejador elétrico, ele facilita muito o teu trabalho. Você se torna mais ágil, mais rápido, você não precisa ficar levando, como a gente faz com o gotejador na lamparina, levando, aquecendo, voltando para o dente. Você sabendo equilibrar a temperatura, você desenha o que você quer sem derreter a anatomia. Então, isso aqui, o gotejador elétrico, eu uso com 2 pontas, por quê? Porque eu utilizo, tem 2 temperaturas, ó, uma temperatura mais baixa, uma temperatura mais alta. Eu utilizo 2 pontas, uma mais fininha, outra mais grossinha. Quando eu quero fazer detalhes, tipo lóbulozinhos laterais, lóbulos de cristas marginais, eu acabo utilizando temperatura mais baixa. Ou se eu vou, né, quero trabalhar com mais volume, eu utilizo uma temperatura maior e a pontinha mais grossa. E instrumental. Procure instrumentais que sejam delicados para a técnica progressiva. Se você trabalha com técnica regressiva, o instrumental pode até ser um pouco maior. Agora, se você trabalha com técnicas que são progressivas, que você só vai adicionando, né, pouco a pouco a cera, o ideal é trabalhar com instrumentais mais delicados. Então, procure comprar uma Lecron. O pessoal está perguntando a marca. Mostra aqui, Lu. Eu gosto do Renfert. Tem uma marca nacional que eu gosto bastante também, mas esse aqui, para mim, é a Ferrari dos gotejadores. Um outro que eu recomendo para os meus alunos, que é muito bom, e a gente tem aqui no Instituto para todos os nossos alunos, é da... Se vocês forem comprar o da Odontomega, eu recomendo comprar o que tem 2 pontas também. Isso vai facilitar muito a vida de vocês. É um investimento que não é absurdo e vai facilitar muito a vida de vocês, tá? A cera é da Formadem, que vocês podem entrar lá no site, tem no Facebook também da Formadem. E o instrumental, vocês podem pedir lá no meu Instagram, né, por direct, o instrumental, porque esse instrumental eu vendo nos meus cursos, porque eu tenho que ensinar o aluno a usar o instrumental. Olha como eu utilizo uma lecronzinha, que eu mandei planejar com 2 ângulos de corte diferente. A gente levou alguns meses para elaborar. É da Golgran, esse instrumental. Pode ser usado para resina também, ele é autoclavável.
e ele tem o sulcador, que você vai fazendo o sulco e já vai ao mesmo tempo limpando. Então acaba que parei também para ele, facilita bastante a nossa escultura. Tem a minha assinatura nele, depois se alguém quiser pode me pedir por direct que a gente envia por endereço, tá? Mas o nosso objetivo aqui é conhecer os materiais que a gente utiliza para fazer enceramento, tá? Então o que eu preciso mostrar para vocês hoje, já que eu estou começando com foco no terço incisal. Como corrigir a borda incisal de um central. Então, por exemplo, eu vou até cometer um errozinho aqui, porque eu estou vendo que essa bordinha já está muito perfeitinha, mas eu vou deixá-la um pouquinho errada, só para vocês entenderem como você vai fazer para corrigir. Terminou a cerâmica, seus dois dentes não estão iguais. Primeira dica que você vai lembrar da Tininha é o quê? Olhar pela visão. Esse é o primeiro erro. Segundo erro é não desenhar. Se você não desenhar com lápis, você não consegue visualizar e corrigir. Então, tem que saber desenhar com lápis, ok? Então, eu vou ensiná-los a fazer isso. Lápis ou lápis aquarelado. No caso da cera, eu utilizo sempre uma canetinha que não seja não tão grossa, também não tão fina. Vamos ver, Luísa, se a gente consegue deixar bem pertinho a câmera para eles. Você vai, observe que esse incisivo central aqui, ele está com uma inclinação para disto-palatina. Então, você desenha no dente natural do seu paciente, ou lá no teu modelo de gesso, o dente que você tem como referência. Você desenha a borda. E aí você vai lá e deixa a canetinha, a hidrocor, desenhar o que você fez. Vamos ver se a gente consegue mostrar para eles o quanto está diferente uma borda da outra. Olha só. Essa borda está mais vestibularizada. Esta borda do central de referência, aquele que eu quero imitar, é uma borda reta. Embora inclinada, ela é reta. Ela não tem concavidade aqui no centro, não tem convexidade, não tem nenhuma bola aqui no centro. Ela é reta. E a minha aqui está com uma bola aqui no centro. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou, com o instrumental, corrigindo. Ao mesmo tempo, ó, vou desgastar um pouco mais para distal, já que eu quero que essa borda fique também mais deslocada para disto-palatina, porque você vai ter que ter o desenho desse espelho. Deixa eu pegar aqui. Depois, no final dos online, eu acho que eu vou sortear esse caderno para vocês, gente. Que tal? O que vocês acham? Fazer um sorteio das anotações online? Vou guardar esse caderninho para todas as aulas, hein? Olha só, o meu central tá assim, ó, o 11. Certo? E como tá o meu 21? Tá assim. Então, eu vou com a espátula, tirando o excesso, e vou passando ou a hidrocor ou lápis de cor, vou deitando esse lápis até que as duas bordas estejam assim, ó, iguais, só que, claro, espelhadas. O mesmo desenho que eu tenho desse lado, eu tenho que ter desse lado. Às vezes seu dente está assim, ó. Você tem esse como referência, está assim, ó, negativo para a palatina. Você pode desenhar o que você quer e vir aqui tirando aquele excesso para que essas duas fiquem iguais. Entenderam isso? Por que que eu estou batendo nessa tecla? Porque era um erro meu. Se você não deixa esses ângulos, essas inclinações iguais e o formato desse terço incisal simétrico, embora, né, é espelhado, você modifica o plano de luz nos dois dentes. Aí você fica lá se matando, achando que é um erro na vestibular, que às vezes é um erro no ângulo, sendo que teu erro está pelo fato de você não ter olhado pela visão
inciso cervical e não ter feito essa correção entre essas linhas, ok? Então, é uma maneira da gente fazer isso até que as duas estejam iguais. Então, eu vou várias vezes passando a hidrocor. Eu só paro quando eu vejo assim, não, realmente as duas estão corretas. E às vezes é uma questão de mexer em todo o terço incisal. Às vezes você não toca só pertinho da borda. Às vezes você tem que tocar ali, ó, em todo o terço incisal e realmente transformando essas bordas em bordas simétricas, certo? Então, primeira coisa que vocês vão ter que fazer aí. Espero que essa dica aí vocês comecem a colocar em prática amanhã. Deixa eu voltar aqui para o meu roteiro para não me perder. Vou pegar agora o modelinho grande, porque eu vou ensiná-los aquela área de escape palatina que eu falei para vocês, certo? Vocês têm a princípio, eu vou utilizar uma cera colorida, tá? Vou utilizar aqui uma cera de um outro curso que eu tenho, que é o MOF. Não, pode deixar eles me verem. Que é a cerinha do MOF, tá? Que é um curso de oclusão que eu tenho. Porque só assim, com uma cera colorida, vocês vão conseguir visualizar melhor o que eu vou fazer no enceramento. Lembra que eu ainda vou ter um contato com vocês, uma oportunidade de ensinar melhor todos os detalhes da palatina, mas a minha preocupação hoje, meu foco, é tudo aquilo que influi no terço incisal, que é esse terço mais mimético do dente. Então, falei para vocês o seguinte, ó, que nós temos uma crista marginal. As cristas, elas começam mais grossinhas na base, na cervical. E à medida que a gente vai subindo, essas cristas têm que estar bem fininhas, certo? Elas vão afinando. A crista marginal mesial, geralmente, ela é mais alta. E a crista marginal distal, ela é menorzinha e mais arredondada, porque ela acompanha um pouco, né, o formato da face distal, que é uma face mais arredondada. O que acontece aqui? Nós temos as duas bordas. Geralmente, a borda incisal palatina, ela começa um pouquinho redonda. Aqui no centro, ela abre um pouquinho para a palatina, por conta de uma estrutura que eu já vou mostrar para vocês. E ela arredonda de volta lá para a distal, ok? Esta sinuosidade central aqui na palatina é por conta de uma estrutura que poucas pessoas conhecem, que se chama crista mediana, ou lóbulo central palatino. Poucas pessoas conhecem porque é muito discreto no central. É um reforço incisal, certo? Faz, inclusive, que o mamelo central se torne um mamelo mais opaco. Porque onde eu tenho maior quantidade de esmalte, acaba que lá dentro a dentina é um pouquinho mais grossa, tá? E olha que é um efeito que a gente está vendo, um detalhe que a gente está vendo na palatina. Então, por isso que tem essa sinuosidade. E nós temos a nossa borda incisal vestibular. Eu vou redesenhar aqui para vocês enxergarem melhor. Então, como é que eu trabalho essa face incisal? Primeiro, eu vou trabalhar a borda palatina. Eu pego para transformar essa linha numa linha viva, numa linha de tal forma que se você deitar um lápis, um lápis na cerâmica e na resina, ou na cera uma hidrocor, você faz com que o lápis ache sozinho, encontre sozinho essa linha. Você vai desgastando a cera ao redor dessa linha, sem formar sulco. É apenas um polimento, ó, vai saindo uma raspinha só de cera. Você vai desgastando essa cera ao redor para que essa linha se torne uma linha viva.
certo? Se eu vier aqui, ó, com a hidrocor, vocês vão ver que a hidrocor sozinha vai achar essa linha. Eu tornei essa linha viva pelo fato de ter vindo aqui e causado esse polimento. Lembra da parte teórica que eu falei para vocês, essas cristas, elas não tocam essa face incisal. Existe uma área de escape, que é menor na mesial e um pouquinho mais aberta na distal. Como a gente reproduz isso? Você também vai desgastar, vindo um pouquinho, como se você quisesse entrar para mesial. Então, você desgasta e segue um pouquinho em direção mesial. Distal vai fazer a mesma coisa, só que a distal, ó, vai ter que ser um pouquinho mais aberta. E vai vir como se quisesse entrar na face distal. Aí depois o ângulo vai ficar um ângulo mais aberto, uma meia mais aberta desde palatina. Isso é um erro comum também que a gente comete, depois fica tentando só corrigir para o vestibular, sendo que você causou esse erro lá na palatina. Como eu trabalho a face incisal cortante? Inclino essa espátula e venho cortando com uma inclinação da minha espátula mais ou menos em 45 graus, fazendo essa como se fosse uma faceta de desgaste aí entre as duas linhas. Isso é super importante. Por que super importante? Esse detalhe vai fazer com que seu esmalte aqui fique mais fino, vai passar luz mais fácil e vai causar a inclinação entre uma linha e outra, formando, se você utilizar um esmalte opalescente, formando uma luz esbranquiçada aqui na bordinha, que é o nosso halo branco. Então é importante vocês fazerem, se você for fazer com disquinho, você vai pegar esse disco e vai cortando em 45 graus de palatina para vestibular, certo? Você não pode cortar com disco paralelo, sempre tem que ser com disquinho inclinado, de palatina para vestibular, ok? Então, isso aqui é uma dica preciosa que a gente tem que fazer. Mostrei, tô lendo aqui o meu roteiro. Beleza. Geralmente, quando eu tenho um dente como referência, como aqui, por exemplo, nesse enceramento, esse enceramento eu acabei de fazer no último curso do ano, que foi lá na Fresato do Rio de Janeiro. Eu trouxe para poder agregar aqui no online. Eu pego a espátula e eu sinto a inclinação dessa espátula, porque ó, minha espátula não está inclinada assim, ela está inclinada dessa maneira. Eu sinto a inclinação da minha espátula, transfiro na mesma inclinação, cortando entre uma linha e outra. Ó, a linha vestibular e nós temos a linha palatina. Ó. O que eu fiz lá com os alunos? A linha palatina, isso, Luísa, deixa bem perto. A linha palatina, a primeira coisa que você vai fazer, você vai trabalhar desgastando ao redor dela, para torná-la viva, certo? Segunda coisa que vocês vão fazer, produzir o rompimento, que é a área de escape entre as cristas e essa segunda linha palatina. Terceira coisa que vocês vão fazer, transferir esse desgaste e vão vir entre uma linha e outra sem remover o desenho da linha. Vocês vão vir aqui e vão desgastar levemente aqui no meio. Você não pode tirar o desenho da linha. Se você retirou a linha, certo? E aí você vai ter um ângulo incisal perfeito. Aí você vai lembrar da regrinha que eu ensinei para vocês. Lembra como a gente abre a meias? Você visualiza a ponta da papila. Vai fazer uma linha onde tem a pontinha da papila. Vai dividir esse dente daí para baixo em 4 partes iguais. Certo? A minha linha do 1/4 incisal é a linha onde eu vou abrir a minha meia. Entenderam? E assim, vai fazendo lateral 1/3 e
no canino dividir em 2 partes iguais. Podem observar que o ângulo aqui está fechadinho, aqui está um pouquinho mais aberto, a meia está mais aberta, e entre o lateral e o canino está bem mais aberto, ok? Bom, gente, aula aí? 9h30. Isso deu 1h30? Eu tenho mais coisas para ensinar para vocês, certo? Queria que ficar claro, né, muito mais tempo, mas a gente tem um combinado, né, de uma aula de entre 40 minutos, 1h30. O que eu quero de vocês? Passem a praticar isso que eu dei como dica, que eu acho extremamente importante para começo de conversa, já que a gente está aqui, né, na minha casa, com a minha família. Vem cá que eu vou mostrar minha família. Vem aqui. Elas são a cara da Tininha, tá, gente? Uma hora eu consigo mostrá-las. Sexta-feira. Tô queimada, né, de sol, que eu dormi no sol. Sexta-feira, porque sexta-feira elas vão estar arrumadinhas, que elas vão para balada depois. Então, sexta-feira eu mostro elas para vocês. Mas vocês estão na minha casa e aqui eu quero me sentir à vontade e eu quero que vocês se sintam à vontade. Fala, Luísa. É bom ter bastidor, né? Lembrar de quarta, e é isso que eu vou falar agora. Que quarta-feira a gente vai encerar um pouquinho mais, porque eu vou construir com vocês a área de espelho, a inclinação do terço incisal, a área de sombra e como separar isso tudo da famosa área dinâmica, certo? Então, preciso que vocês assistam a aula de quarta-feira. E outra coisa, deixem perguntas, que aí a gente tira um tempinho da aula de hoje, tá? Não adianta assim, Tininha, como é a inclinação da ponte de esmalte do molar? Nós vamos ter oportunidade de conversar sobre molar. O nosso foco aqui é incisivo central. Deixem perguntas, que aí a gente pode tirar um tempinho para responder as perguntas de vocês, pode ser? Então, combinado é a gente se encontrar aqui às 8h da quarta-feira. E estão tendo dificuldade, às vezes, de fazer inscrição, é por conta da internet, tem que tentar uma internet mais potente ou em outros horários. O link de acesso vocês recebem no momento da aula, às 20h, e eu vou esperá-los porque a gente vai passar por uma parte mais evoluída ainda. A gente vai dificultar um pouquinho a nossa aula, porque nós vamos aprender agora a fazer características importantes da vestibular, ok? Foi muito bom estar com vocês, eu me senti extremamente relaxada, achei que eu fosse ficar nervosa, eu falo muito mesmo, melhor ainda porque as minhas filhas estão aqui me dando suporte, tá? Tem pessoas que estão deixando perguntinhas ou comentando alguma coisa? Eu leio tudo, tá, gente? Eu não sei se eu vou conseguir responder, mas eu leio tudo. Tem pessoas que deixam mensagens para mim no direct do Instagram e eu quase não entro mais no Facebook. Estou um pouco relaxada com o Facebook. O WhatsApp, porque consegue, né? Meu WhatsApp, eu dou meu WhatsApp para todo mundo. Eu respondo a todo mundo, tá? Mas sobre a aula de hoje, vocês podem fazer perguntinhas que a gente, na quarta-feira, a gente tem mais um encontro, tá? E eu vou caprichar mais ainda no que eu tenho que passar para vocês. Um beijão e até quarta, tá?